Boa noite. Boa noite. Duas atletas brasileiras fazem história em Tóquio. Com uma exibição de prata, a paulista Rebeca Andrade se torna a primeira medalhista olímpica da ginástica artística do Brasil. Eu acho que mesmo se eu não tivesse ganhado a medalha, eu teria feito história. Justamente pela minha história, pelo meu processo para chegar até aqui. E com o bronze no tatame, Mayra Aguiar é a primeira brasileira dona de 3 medalhas olímpicas em esportes individuais. Eu tô com gana, eu amo fazer judô, eu amo isso, amo essas experiências, amo passar por tudo, amo me tornar mais forte. Na quadra, a seleção feminina de vôlei vence o Japão, mas o tornozelo pode tirar na crise da competição. E o surfista dourado Ítalo Ferreira desembarca em Guarulhos sem aglomerações, como pediu. A CGU não vê irregularidade na compra da vacina indiana Covaxin. Mas o Ministério da Saúde anuncia que vai cancelar o contrato. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, depõe a Polícia Federal. E diz que o presidente Jair Bolsonaro fez um pedido verbal para apurar o caso. Um incêndio atinge 3 salas da Cinemateca Brasileira em São Paulo. Mais de 100 cidades na região sul têm temperaturas abaixo de zero. O Jornal Nacional está começando. Um incêndio atingiu um galpão da Cinemateca Brasileira em São Paulo. O prédio que pegou fogo hoje é o que fica na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. Ele não é aberto ao público, diferentemente do prédio mais conhecido, que fica na Vila Mariana, onde funcionam 2 salas de cinema com exposições e museus. Nesse prédio ficavam guardados 1 milhão de documentos da antiga Embrafilme, como roteiros, arquivos em papel, cópias de filmes e equipamentos antigos. Alguns tinham mais de 100 anos e seriam usados na montagem de um museu para contar a história do cinema brasileiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 6h30 da tarde. Aquelas pessoas que estão aqui na esquina estavam no prédio e conseguiram sair a tempo. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Este foi pelo menos o 3º acidente registrado desde que o galpão foi inaugurado. Esse mesmo prédio já pegou fogo em 2016. Cerca de 500 obras foram destruídas. A maioria tinha cópia. Em fevereiro do ano passado, o prédio foi atingido por uma enchente. A administração da Cinemateca foi passada para o governo federal em agosto do ano passado. 8 meses depois, em abril deste ano, os trabalhadores da Cinemateca fizeram um manifesto alertando para a situação de abandono da instituição. E pediram esclarecimentos à Secretaria Nacional do Audiovisual sobre a efetivação do plano emergencial, anunciado pelo secretário de Cultura, Mário Frias, em dezembro de 2020. O ex-diretor da Cinemateca foi ao local assim que soube do incêndio e se emocionou. A memória do audiovisual brasileiro nesse estado. Desolação, total desolação, de pesar. A Secretaria Especial da Cultura declarou que o sistema de climatização do galpão da Cinemateca passou por manutenção há cerca de um mês e que pediu apoio à Polícia Federal para investigar as causas do incêndio. As temperaturas ficaram abaixo de zero em 119 cidades da região sul. De ontem para hoje, nevou em pelo menos 50 delas. Santa Catarina teve um amanhecer gelado. Em Urupema, essa cachoeira congelou. Na Serra, quem tentava chegar a São Joaquim ficou preso na estrada por causa do gelo na pista. Não tem como subir, tem que esperar, tem que aguardar. O pessoal está botando pedra na pista para segurar os automóveis, como vocês estão vendo aí. Paraná, a quinta-feira começou com temperaturas negativas em 34 municípios. A mínima foi registrada em Palmas, no sul do estado, 4,5 graus abaixo de zero. No Rio Grande do Sul, hoje, quando o dia começou, ainda se via o gelo derretendo aos poucos. Ontem, nevou em pelo menos 30 cidades, como São Francisco de Paula e Cambará do Sul, trazendo perigo para os motoristas. Há mais de 10 anos, os gaúchos não viam tanta neve. Em Caxias do Sul, foram 40 minutos seguidos. Em Gramado, os turistas comemoraram o espetáculo.
A neve se foi, mas o frio ficou e mostrou ainda mais força. Aqui em Gramado, a temperatura próxima de 0 grau é de congelar. Mas ela também enche de esperança os turistas. Todos querem ver essa linda paisagem da Serra Gaúcha coberta de branco mais uma vez. A gente está ansioso, né? Estamos esperando que isso aconteça. Foi muito gratificante ontem ver a neve vindo do Ceará, da quentura de 30 graus. Foi muito massa, estamos muito felizes. A recordação da neve caindo vai voltar na bagagem de muita gente pelo Brasil. Foi uma experiência incrível. Primeira vez que eu peguei na neve, foi maravilhoso, ainda mais em Gramado, um lugar tão lindo como esse. Amei demais. Então, Anne, boa noite. Tem mais previsão de neve? Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata. Boa noite a todos. Não tem mais previsão de neve, mas a geada pode chegar a lugares onde há muito tempo não se via. Até o sul de Goiás, Triângulo Mineiro e quase todo o estado de Mato Grosso do Sul, em cidades como São Gabriel do Oeste, Rio Verde e Uberlândia. Para nevar, teria que ter nuvens de chuva, que caem em forma de flocos de neve. E as nuvens já foram empurradas por esse vento aqui do sistema de alta pressão para o mar. Com isso, os dias ficam bem ensolarados. Amanhã não chove no Rio Grande do Sul até boa parte do Amazonas e também interior do Nordeste. E o sol aparece com força, mas isso não significa que vai esquentar. Antes disso, vai esfriar ainda mais. Em Porto Alegre, a sexta-feira começa com mínima de 2 graus, Florianópolis 5, São Paulo só 3 graus. Pode ser a madrugada mais gelada dos últimos 27 anos. Belo Horizonte, mínima de 7, Campo Grande, 4 graus. O Rio de Janeiro teve ontem a tarde mais fria do ano, quando registrou esses 18 graus aqui. Um dia antes, chegou quase aos 33 graus. E essa pode ser a madrugada mais fria do ano, com apenas 8 graus de mínima. E o fim de semana ainda vai ser bem gelado para os padrões cariocas, viu? E como é que fica no Nordeste e no Norte? Aí já vai estar bem mais quente, viu, Bonner? Olha só, Teresina e Belém, por exemplo, a máxima chega aos 33 graus. Em Manaus, 29, Porto Velho, 30 graus. Sexta-feira ainda fria em Vitória e BH, com 21 graus. Salvador, 27, 28 no Recife e 32 em Fortaleza. Só na semana que vem começa a esquentar. Em Curitiba, amanhã, 0 grau. Depois 3, 8 e 9 de mínima na segunda-feira. Cuiabá sai dos 27 graus de máxima amanhã para 35 na segunda-feira, com diferença aqui de, olha só, de 15 para 35 graus, 20 graus de diferença do início da manhã até o meio da tarde. E em agosto, que começa no domingo, vai ter aquela sensação de que o frio não passa. Vão ser 3 frentes frias. A segunda, que será lá pela metade do mês, vai ser a mais intensa, não tanto quanto essa de agora. Agosto vai ser mais frio do que o normal em toda a região sul, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, oeste de Mato Grosso, até parte do Amazonas. Tem mais frio pela frente, viu? É bom para quem gosta de frio. Obrigada, Anne. Até. A Polícia do Distrito Federal deteve uma mulher ontem por injúria racial. Em frente a um shopping, pai, filho e filha gravavam um vídeo em que comentavam o trabalho de pintores. Quantos anos, pai, você é pintor? 40 e tanto. 45 anos. Aí ele parou aqui e falou, não, desse jeito aí é fácil demais. Como é que era no seu tempo, pai? Balancinho. De Jaú. A conversa foi interrompida por Ivone Demboski. Aí botava um monte de andaime ali. O inferno vai. Você tá doido, né? Uma PM de folga deteve a agressora e a família chamou a polícia. Ela ainda tentou chutar a PM, um bombeiro, acabou presa em flagrante. Essa mulher, ela não acordou hoje racista, ela é racista mesmo. Então a gente ficou muito assim, impactado com a situação, sabe? Porque foi muito ruim. Ivone Demboski tem 64 anos e vai responder por injúria racial, que é ofensa a alguém com base em sua raça ou cor. A pena é de 1 a 6 meses de prisão ou multa. Ela pagou fiança de R$1.000 ontem mesmo e foi liberada. A Justiça de São Paulo determinou que o ex-médico Roger Abdelmaci volte imediatamente para a prisão. Ele estava em prisão domiciliar desde maio, quando a Justiça considerou que o estado de saúde dele exigia cuidados que não seriam possíveis no hospital penitenciário onde cumpria a pena. Abdelmaci foi condenado a mais de 173 anos de reclusão por ter estuprado dezenas de pacientes.
A seguir, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que recebeu um pedido verbal do presidente Bolsonaro para apurar o caso Covaxin. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden quer todos os funcionários do governo vacinados. O Jornal Nacional teve acesso ao inquérito que investiga se o advogado da família Bolsonaro, Frederico Wassef, cometeu fraude ao registrar como escritório de advocacia a casa onde abrigou Fabrício Queiroz. A única funcionária ouvida até agora afirma que só começou a trabalhar no escritório depois do início da investigação. O inquérito apura se Frederico Wassef mantinha um escritório de fachada em Atibaia. A placa no muro da casa traz o nome dele e da sócia. Foi neste endereço que policiais prenderam Fabrício Queiroz, ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro, em junho do ano passado. O Ministério Público do Rio investiga se Queiroz operou um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual. Frederico Wassef atuou como advogado de Flávio Bolsonaro no caso. A suspeita é de que Queiroz estivesse vivendo aqui para dificultar que fosse preso, porque escritórios de advocacia são invioláveis em algumas circunstâncias. Na investigação de falsidade ideológica, a polícia ouviu depoimentos de Wassef, da sócia e outras 4 pessoas, todas testemunhas de defesa. Giovana Lopes da Fonseca se apresentou como secretária de Wassef. Declarou que trabalhava no escritório, mas no inquérito não há qualquer documento que indique as datas de contratação ou demissão. Por telefone, Giovana disse que prestou depoimento ao lado de Wassef. Ela se contradisse sobre datas e afirmou que foi contratada só depois que a polícia começou a investigar o escritório. Não me recordo a data exata, mas acho que março, até agora pouco. Mas março de que ano você entrou? De 2021. Ah, março de 2021. Foi agora, então? Ah, não, 2020, desculpa. Então, quando o Fabrício Queiroz ficou lá aquele período, você também estava lá? Não, eu entrei um pouquinho depois do que aconteceu com o Fabrício Queiroz. Se eu não me engano, acho que foi 1º de agosto. Outra testemunha, o comerciante William Thanos Fati, disse à polícia que é cliente de Wassef há mais de 10 anos e que sempre foi atendido no escritório de Atibaia. No inquérito, não há documentos que comprovem a prestação dos serviços. O comerciante não quis dar entrevista. Estou trabalhando, se me dá licença. Tá bom. Cíntia Ferreira de Lima declarou que a mãe dela é cliente de Wassef. Por telefone, a mãe de Cíntia, Rose Lima, confirmou que esteve com um advogado em Atibaia, mas não soube dizer quando. Na ocasião, ele não prestou serviço, ele me esclareceu informações. E a senhora conhecia ele de onde? O escritório é o mesmo lugar. Isso foi quando? Foi que ano? Não sei nem que ano que foi. Ai, moça, sinceramente, eu não lembro nem que ano foi. Era só para confirmar na delegacia que o escritório dele é lá no mesmo lugar que se encontra. Então, o que eu estou perguntando... O delegado só perguntou isso. Frederico Wassef mandou hoje ao Jornal Nacional um vídeo negando irregularidades. Sou vítima do crime de denunciação caluniosa. Todas as contas estão em nome do meu escritório. Continuo atendendo no referido endereço e ali continuarei a atender os meus clientes. Depois de um ano, o inquérito continua em andamento. Até hoje, a polícia não ouviu Fabrício Queiroz nem a advogada Ana Flávia Rigamonte, que conviveu com ele na casa em Atibaia, nem o caseiro, que também morava lá. Também não foram ouvidos policiais e promotores que participaram da prisão de Queiroz. Num documento encaminhado à polícia, a OAB informou que o único endereço profissional registrado por Frederico Wassef fica na cidade de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo declarou que faltam depoimentos por carta precatória para encerrar a investigação. O presidente Jair Bolsonaro usou hoje uma rede social para defender a atuação do governo federal na pandemia. Ontem, o Supremo Tribunal Federal publicou um vídeo na internet em reação à insistência do presidente de repetir uma inverdade, a de que o STF teria tirado o poder do governo federal e decidido que apenas prefeitos e governadores poderiam tomar medidas de proteção contra a pandemia. O vídeo do Supremo esclareceu que a Corte decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos
com medidas para proteger a população. E que uma mentira contada 1000 vezes não vira uma verdade. Na nota de hoje, Bolsonaro afirmou que o STF delegou poderes para que estados e municípios fechassem o comércio, decretassem lockdown, entre outras ações. Mas dessa vez, Bolsonaro não acusou o STF de ter proibido o governo federal de agir. Disse que o STF entendeu que a União não pode anular unilateralmente as medidas adotadas pelos gestores locais. Mas o presidente voltou a faltar com a verdade ao afirmar que o governo federal recorreu por 2 vezes contra decretos de governadores e que as ações não foram analisadas. As 2 ações foram, sim, analisadas. Uma pelo então ministro Marco Aurélio e outra pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E as 2 foram rejeitadas por questões processuais. Na nota de hoje, o presidente voltou a criticar as medidas adotadas por prefeitos e por governadores e afirmou que, desde o começo da crise, o governo tem agido, mandando recursos e materiais para estados e municípios. A Controladoria Geral da União afirmou que não identificou irregularidades no processo de compra da vacina indiana Covaxin. A CGU é um órgão do governo federal e investigou denúncias de suspeitas no processo conduzido pelo Ministério da Saúde. O ministro da CGU, Wagner Rosário, disse que a análise do contrato não encontrou sobrepreço na compra, que os $15 por dose estão no padrão e que não houve irregularidade no prazo de negociação. Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União e a cúpula da CPI chegaram a conclusões diferentes. Apontaram que a Covaxin foi a mais cara negociada pelo governo federal até agora e com um acordo mais rápido. Wagner Rosário disse também que os erros encontrados nas 3 invoices, as faturas apresentadas pela intermediária Precisa Medicamentos, foram corrigidos sem prejuízos ao negócio e que a primeira invoice foi emitida depois do encontro relatado pelo servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e pelo irmão dele, deputado federal Luiz Miranda, com o presidente Jair Bolsonaro para alertar sobre irregularidades no processo. A CPI apontou problemas nas 3 invoices, que permitiram cobrar do governo o pagamento antecipado de $45 milhões depositados em um paraíso fiscal. E mostrou ainda, com base em depoimentos, que a primeira invoice foi enviada antes da reunião dos irmãos Miranda com o presidente Bolsonaro. A CGU só apontou suspeitas de irregularidade em 2 documentos, com trechos em inglês e em português entregues pela Precisa ao Ministério da Saúde. O laboratório indiano Bharat Biotech negou que tenha emitido os documentos e cancelou o contrato com a Precisa. Nós temos que saber quem fez essa colagem de documentos. Nós estamos caminhando para a polícia vai fazer uma perícia. Nós não somos peritos, os peritos estão lá na Polícia Federal, eles agora vão aprofundar isso. Na mesma coletiva em que a CGU afirmou não haver irregularidades no processo de compra da Covaxin, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o governo vai cancelar o contrato para aquisição do imunizante. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues da Rede, contestou a conclusão da CGU. Eu vivi para ver a CGU declarar que falsidade ideológica não é crime. Essa declaração da CGU equipara-se a isso. No momento em que a CGU apresentava o resultado da análise do contrato, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prestava depoimento à Polícia Federal em 2 inquéritos relacionados à Covaxin. O primeiro apura irregularidades na compra da vacina. O segundo, se o presidente Jair Bolsonaro prevaricou, ou seja, deixou de pedir que autoridades competentes investigassem as denúncias. A TV Globo apurou que o ex-ministro da Saúde repetiu à Polícia Federal o que governistas já afirmaram na CPI. Disse que em março, Bolsonaro pediu informalmente, em uma conversa rápida, em que os 2 estavam de pé, a apuração das suspeitas de irregularidades relatadas pelos irmãos Miranda. O encontro não consta nas agendas oficiais. Eduardo Pazuello falou ainda que Bolsonaro não tratou o pedido como uma denúncia grave e acrescentou que depois de falar com o presidente, passou o caso, também de forma verbal, ao então secretário executivo do Ministério, Élcio Franco. Pazuello relatou que não sabe quais foram os procedimentos adotados pelo então secretário, mas que dias depois, Élcio Franco disse não ter encontrado irregularidades no negócio.
O relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB, afirmou em uma rede social que o pedido de investigação feito somente de forma verbal confirma que as graves ilegalidades não foram investigadas. É hora de ver os números reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Alain, boa noite. Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata, boa noite para todo mundo. O Brasil registrou de ontem para hoje 1.354 mortes por Covid. 554.626 pessoas perderam a vida para a doença no país até agora. Nas últimas 24 horas foram confirmados 41.393 novos casos, totalizando 19.838.909. O Brasil tem média de 44.974 novos casos por dia, 10% a mais do que há 14 dias. Variação de 15% para cima ou para baixo mostra estabilidade. É a mesma tendência da média de mortes, mas aqui a gente vê uma redução de 14% na comparação com 2 semanas atrás. São 1.070 mortes por dia, em média, é o menor número desde o dia 22 de fevereiro. No mapa, 3 estados aparecem com alta na média de mortes. Amapá e Espírito Santo registraram os maiores aumentos. Em estabilidade, são 8 estados. E com queda na média de mortes, 15 estados e o Distrito Federal. Acre, Sergipe e Rio Grande do Norte tiveram as maiores reduções. O balanço da vacinação mostra que nas últimas 24 horas, 710.110 pessoas tomaram a primeira dose, 738.418 receberam a segunda dose ou a vacina de dose única. No dia, o total ficou em 1.448.528 vacinados. Até agora, 98.912.578 pessoas receberam a primeira dose no país, 46,71% da população. E passamos de 40 milhões de pessoas completamente imunizadas. 40.232.066 tomaram as 2 doses ou a dose única, 19% dos brasileiros. Os estados mais adiantados na imunização completa estão em verde mais escuro e os 5 primeiros são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renata. Obrigada, Alain. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou medidas para aumentar o percentual de americanos vacinados contra a Covid. Todos os 4 milhões de funcionários federais e prestadores de serviços vão ter que se vacinar ou optar pela alternativa. Até 2 testes por semana, usar máscara, manter distância dos outros colegas e ter as viagens de trabalho restritas. Cidades e estados pelo país, como Califórnia e Nova York, já anunciaram medidas semelhantes. E o presidente pediu que empresas adotem as mesmas regras. Várias já anunciaram que vão exigir a vacinação dos seus funcionários. Por outro lado, o governo vai pagar as folgas remuneradas dos funcionários de empresas privadas que se vacinarem ou tiverem que levar alguém da família para se vacinar. E ainda quer dar dinheiro para quem tomar a vacina a partir de agora. O governo está liberando a verba para que estados e municípios paguem $100 para cada pessoa que se imunizar a partir de agora. Aqui em Nova York, o prefeito já havia anunciado que a partir de amanhã, quem for se vacinar, volta para casa com o cartão com cerca de R$500. Para metade da população que já se vacinou sem ganhar os $100, o presidente disse: sei que pode parecer injusto, mas se incentivos nos ajudam a vencer o vírus, acho que devemos usá-los. No primeiro semestre, a economia brasileira criou mais de 1,5 milhão de empregos com carteira assinada. No mesmo período do ano passado, durante a primeira onda da pandemia, o país fechou quase 1.200.000 postos formais de trabalho. Só em junho agora foram quase 310 mil vagas novas.